e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele, em todo tempo, Ele está trabalhando. Pois Ele é um Deus que Ele ouve, é um Deus que fala, é um Deus que enxerga, é um Deus que se movimenta para todos os lados, a qual Ele é onipotente, onipresente, onisciente, a qual Ele se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, na onde se reúne 2 ou 3 pessoas no nome dEle, Ele se faz presente. Ele está aqui nessa noite. No mesmo tempo que Ele está aqui nessa noite, tem outras igrejas que estão tendo culto. Ele também está nas outras igrejas, a qual Ele não está apenas para assistir o culto, mas está para receber a nossa glorificação e a nossa exaltação. E aí a palavra do Senhor fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra do nosso Deus nos fala que teve uma determinada época a qual Jesus, encerrando o seu ministério terreno, Ele sobe até o monte do Gólgota, a qual Ele não subiu como qualquer um de nós sobe no monte para estar orando, mas Ele subiu com o madeiro da cruz, e chegando lá no alto, Ele foi crucificado. Chegando lá em cima, Ele já estando crucificado, Ele ouviu várias e várias palavras de blasfêmia contra o nome dEle, várias palavras de acusações, várias brincadeiras a qual falavam: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a nós mesmos. Até que chegou o momento de Jesus entregar a sua alma, a sua vida nas mãos do nosso Deus. E aí Ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. E ali Jesus expirou. Na hora que Ele fala está consumado, é simplesmente Ele falando: a cura que você precisa já está consumada, já aconteceu. A porta aberta que você precisa já está aberta, já aconteceu o milagre. Porque na hora que Jesus falou está consumado, já foi. Para aquele momento, para o momento passado e para este exato momento também, a qual nosso Deus, Ele era, Ele é e sempre permanecerá sendo o Deus, o Todo-Poderoso. E aí a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele expirando na cruz do Calvário, Ele é tirado lá de cima. Na hora que Ele é tirado, Ele tem o seu corpo, entre aspas, limpo, né, porque estava muito ensanguentado. Eles enrolam o corpo do nosso mestre em um pano e aí colocam ele dentro do sepulcro. E ali o Senhor Jesus estando, o corpo dele estando dentro do sepulcro, muitos olhavam e falavam: acabou Jesus. Não tem mais como nós ter comunhão com Ele. Não tem como mais nós conversar com Ele e ouvir Ele falando com a gente, porque Ele morreu. E não tem mais o que fazer nada. Por enquanto que Ele estava lá na cruz do madeiro, nós estávamos vendo. Agora a partir de hoje nós não iremos mais conseguir vê-lo. Mas antes da morte do Senhor, Ele revela para os seus discípulos e apóstolos por 3 vezes que Ele iria morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Mas parece-me que os discípulos deixavam essa palavra entrar no ouvido e sair na outra. No nosso dia a dia não é diferente. O Senhor nos faz promessas, atrás de promessas, e muitas das vezes, ao passar do tempo, nós esquecemos dessa promessa. E aí, praticamente, nós deixamos a promessa entrar no ouvido e sair na outra. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para estar restaurando as promessas que Ele te fez. Para estar colocando novamente em evidência na sua vida que as promessas que Ele te fez estão todas de pé. E aí, esses discípulos vendo Jesus dentro do sepulcro e se esquecendo da promessa grande que o Senhor tinha feito para eles, eles se entristeceram. Se entristeceram a tal ponto que cada um foi para um lado. E alguns deles que se reuniam em outros lugares, eles reclamavam, eles murmuravam: Jesus foi o grande homem. Jesus, por enquanto que Ele estava conosco, Ele curava, Ele restaurava vidas, Ele expulsava demônios, até mortos Ele ressuscitava. Mas infelizmente Ele foi embora.
Mas no nosso dia a dia nós sabemos que Ele não está morto, Ele está vivo. A nossa esperança está posta não no Deus de barro. A nossa esperança não está posta no homem que é feito de carne e osso, mas a nossa esperança tem que estar colocada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E aí os discípulos murmurando, reclamando, porque ele foi tão cedo, ele ficou apenas conosco só 3 anos e meio, por que ele não prolongou mais uns 10 ou 15 anos? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele estava perto de estar o quê? Retornando à vida novamente. E qual que é a promessa que nós temos ao longo dos dias, meses e anos? É a promessa do arrebatamento da igreja, a qual Ele foi, mas Ele vai estar voltando para nos levar para o reino dos céus. No mesmo Evangelho de João fala que Ele nos deixa a seguinte palavra, para nós não se preocupar e nem turbar o coração, mas apenas acreditar em Deus e acreditar nele. Por que acreditar nele e acreditar em Deus? Porque na casa de Deus tem muitas moradas. E aí o Senhor Jesus ainda fala assim: se porventura não tivesse morada, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então essa morada já está preparada mesmo antes de Jesus ordenar essa palavra. E aí, estando preparado, ele fala: eu irei voltar novamente e vos levarei para mim mesmo, para que na onde eu estiver, estejais vós também. A qual vai acontecer no dia do arrebatamento, que nós iremos nos encontrar nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, os discípulos discutindo, passou-se um dia, passou-se 2, passou-se 3 dias, e Jesus ainda não tinha ressuscitado. E aí a Bíblia diz que 2 discípulos tiveram em seu coração de retornar à sua cidade natal. E aí eles foram para Emaús. E aí a Bíblia diz que eles, no meio do caminho, eles estavam conversando. Você via a autoridade que Jesus tinha. Você sentia o seu corpo estremecer na hora que ele dava o brado de vitória, na hora que ele glorificava o nome de Deus. Você lembra quando ele nos levava para o monte para estar orando? Era maravilhoso. Mas infelizmente agora nós não o temos mais perto de nós, porque ele foi para a eternidade. E aí de repente se aproxima um outro homem, a qual eles não conheceram de imediato. Mas nós sabemos que nós não devemos deixar a presença de Jesus escapar das nossas vidas, porque a presença dele faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja macumbeiro. Se a partir do momento em que a pessoa fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, essa pessoa é automaticamente liberta. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que tinha o desejo intenso de fazer o mal para o próximo já não tem mais esse desejo, porque ele fez um compromisso com o Senhor. E aí a palavra de Deus diz que esse homem se aproxima dos 2 discípulos e pergunta: o que vocês estão arrazoando entre si? O que vocês estão conversando? E aí eles falaram: porventura você, sendo peregrino, não ouviu os últimos acontecimentos? E aí o terceiro homem fica em silêncio, esperando eles continuar falando. E aí eles falaram: você não ouviu falar que o grande profeta enviado de Deus morreu? Jesus Cristo, a qual ele fez vários e vários milagres extraordinários aqui na terra, mas infelizmente ele morreu. E aí isso é o que nós estamos conversando no meio do caminho. E aí o homem falava com eles e eles falavam com este homem. E esse homem não era qualquer homem, era Jesus Cristo ressuscitado. Mas pela preocupação com o dia a dia, pela murmuração e pelos questionamentos que eles estavam fazendo, eles não perceberam que ali estava o próprio Jesus conversando com eles. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa noite? O Senhor está falando que a partir do momento que você começa a murmurar, reclamar: oh Deus, eu não estou aguentando, oh Senhor, está difícil, a minha saúde está cada vez mais de mal a pior, o desemprego está constante na minha vida, o meu esposo está assim, a minha esposa também está. Então a partir do momento que você fica só murmurando, você não consegue sentir Jesus falando com você.
E aí, eles chegaram até o destino que eles queriam chegar. E aquele homem, o terceiro homem, falou: ó, eu vou seguir em frente porque a minha viagem é longa. E eles falaram: não vai embora não, porque já está escurecendo. Permaneça conosco, fica aqui com a gente, se alimenta conosco, dorme aqui, e aí amanhã cedo você segue a sua viagem. E aí ele falou: não, então, como vocês me convidaram, eu vou entrar na casa de vocês. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta batendo. Qual que é a porta, pastor? A porta da nossa vida, a porta da nossa casa, a porta das nossas famílias. E aí ele está na porta batendo, e ele fala: aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele será comigo. E aí vai se fazer novo, tudo novo na vida dessa pessoa, porque já não é mais a pessoa que está ali, mas é o próprio Cristo nas nossas vidas. Porque um discípulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a diferença do verdadeiro cristão para aquele que não é verdadeiro é o brilho de Jesus no rosto. Então, na hora que você olha para o seu irmão e consegue contemplar um brilho, algo diferente no semblante dele, então ali está o quê? A presença do Todo-Poderoso. E aí Jesus entra na casa deles, eles não perceberam. Aí ele lava as mãos, chega a hora do alimento, e aí eles falaram: como você é peregrino, nós vamos te dar a oportunidade para você apresentar o nosso alimento diante de Deus, porque esse é o nosso costume. E aí Jesus pega aqueles pães, levanta para os céus e dá graças a Deus. Na hora que o Senhor dá graças a Deus por aquele alimento, aqueles dois discípulos estavam com os olhos fechados. Na hora que eles ouviram Jesus abençoar aquele alimento, eles sentiram o coração queimando. Na hora que eles sentem o coração queimando, eles falam: esse daí é Jesus Cristo. Eles conseguiram perceber Jesus na hora da refeição. Então, por isso que também é importante nós estarmos o quê? Abençoando a nossa refeição diante de Deus, apresentando: Senhor, te agradeço por esse alimento de cada dia, a qual o Senhor tem me concedido e não tem me permitido faltar a minha refeição. E aí naquele momento o Senhor pode estar falando com você, porque Ele está constantemente presente nas nossas vidas. E aí na hora que eles abriram os olhos para poder abraçá-lo, beijá-lo, conversar mais com Ele, aproveitar aquele momento de ressurreição, Jesus já não estava mais lá. E aí eles falaram: não, isso foi uma coisa maravilhosa, Jesus ressuscitou e nós nem percebemos. Você não lembra quando ele prometeu que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Hoje é o terceiro dia. E aí eles falaram, um deles: e aí, o que nós vamos fazer? Vamos anunciar as boas novas. Vamos chegar lá na casa dos nossos amigos, dos nossos parentes e dos discípulos e apóstolos e anunciar que Jesus está vivo. Esta é a nossa missão também, de estarmos o quê? Anunciando Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto, a qual todos nós praticamente servíamos a um Senhor que estava pendurado na cruz, a qual tinha o crucifixo, que o meu Senhor Jesus estava lá ainda de braço aberto, assim todo magrinho, cabisbaixo, com a coroa de espinho, né? Todo feio. Mas depois que eu conheci a verdade, conheci a palavra do Senhor, eu percebi que Jesus já não está mais naquela cruz. Aquela cruz está totalmente vazia, porque Ele ressuscitou. E para que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para se fazer nova todas as coisas na nossa vida. Então, se porventura você deseja algo novo, é apenas pegar firme com Ele, porque o mais Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluias. Antes de estar encerrando aqui a palavra do Senhor, irmã Vilma, o meu Deus te diz da seguinte maneira: grande é a luta, grande é a dificuldade, você tem passado por maus bocados dia após dia, são muitos apontamentos de dedos, e eu permiti você passar por essa fase da sua vida a qual ninguém deseja, mas infelizmente eu permito algumas pessoas passar para que elas se aproximem mais de mim. E eu sei, e eu tenho visto o seu compromisso na minha presença.
Eu tenho percebido que essa dor que você está passando serviu para te aproximar mais de mim. E eu quero te dizer nessa noite que tão somente permaneça firme na minha presença, permaneça me buscando, permaneça fazendo a minha vontade, porque o mais eu vou fazer na sua vida. Tudo que você tem pedido, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem desejado da minha parte, eu vou realizar.